Olá, hoje quero conversar com você sobre a arte africana. Mas antes, que tal se inscrever no canal e ativar as notificações? E não se esqueça de curtir o vídeo. Artistas e patrocinadores, em muitas sociedades africanas, expressam uma estética bem definida de preferências e valorizam o trabalho do artista com muita habilidade. Estudos de estética, em algumas sociedades africanas, levaram à identificação de certos critérios artísticos de avaliação das artes visuais. Entre os Bauli na Costa do Marfim, por exemplo, uma escultura da figura humana deve enfatizar um corpo musculoso e forte, características faciais refinadas e penteados e padrões de escarificação, todos os quais refletem os ideais culturais da civilização baulese. A escarificação, no contexto atual, vem chegando com tudo no mundo das artes dos tatuadores. Bom, não é um fato relevante para você agora. Ok, vamos voltar ao que interessa. As estatuetas Bauli são um grupo de esculturas que eram populares na África subsaariana entre os séculos 4 e 7 depois de Cristo. Essas esculturas representam humanos, muitas vezes com traços exagerados, dispostos em cenas do cotidiano. Alguns pesquisadores acreditam que essas figuras podem ter servido como objetos de devoção religiosa ou cerimônias mágicas. Outros acreditam que eles podem ter sido usados para fins de adivinhação. O povo Bauli é um grupo étnico africano que vive na Costa do Marfim. Acredita-se que sejam descendentes do antigo povo de Gana. Os arqueólogos pensam que o povo Bauli pode ter evoluído de caçadores e coletores que migraram para a região por volta de 2000 a.C. O povo Bauli é conhecido por fazer estatuetas particularmente bonitas e intrincadas de madeira, osso e marfim. Essas estatuetas às vezes são chamadas de estatuetas de Bauli, máscaras de Bauli ou dançarinas de Bauli. Essas figuras são frequentemente representadas com características faciais exageradas e muitas vezes usam roupas elaboradas. Acredita-se que algumas das estatuetas representam divindades ou seres espirituais. Existem também estatuetas de Bauli que são usadas para fins funerários. As estatuetas Bauli são muito importantes para seu povo, porque acredita-se que tenham significado religioso e espiritual. Algumas das estatuetas de Bauli mais comuns são máscaras que são usadas durante cerimônias e festivais tradicionais de dança. Essas máscaras geralmente são feitas de vários materiais, incluindo madeira, marfim e conchas de búzios. As máscaras são decoradas com tatuagens simbólicas e são estilizadas de uma forma que representa os estilos musicais e de dança tradicionais do povo Bauli. As máscaras usadas durante as cerimônias e festivais tradicionais de dança são frequentemente feitas de vários materiais, incluindo madeira, marfim e conchas de búzios. A história em torno da arte africana nos mostra o quão única e bela a cultura africana realmente é. A arte é apenas um entre vários aspectos que precisamos apreciar para compreender plenamente as culturas africanas. Um aspecto importante das culturas africanas é a religião e a espiritualidade, que inclui tudo relacionado a Deus, Alá, Jesus Cristo, entre outros deuses. Entre as artes africanas, as religiões matriarcais e iorubás tiveram um papel vital e, portanto, a arte das mulheres nigerianas foi influenciada por essas tradições. A arte matriz iorubá da Nigéria é uma forma tradicional de pintura e escultura que se originou na região sudoeste conhecida como Ijebu-Ode. O estilo evoluiu da iconografia religiosa detalhada para obras seculares, muitas vezes retratando a vida da corte ou cenas da vida cotidiana retratadas com ricas cores e detalhes. Estudiosos da estética na expressão visual iorubá, Nigéria, identificaram critérios baseados tanto em elementos formais, como superfície lisa, composição simétrica, e uma semelhança moderada com o assunto, bem como conceitos culturais abstratos, como um poder interior ou força vital e iua, caráter ou natureza essencial. Muitas sociedades africanas associam tão suavidade a superfícies acabadas, com refinamento cultivado. Ou seja, a delicadeza da construção das peças de arte é porque o artista é perfeccionista no processo de criação. A estética africana geralmente tem uma base ética ou religiosa.
Uma obra de arte considerada bonita, muitas vezes também é considerada o bom, no sentido de que exemplifica e defende os valores morais. O fato de que, em muitas sociedades, as palavras, pois belo e bom são a mesma coisa que sugere uma forte correspondência entre essas duas ideias. A capacidade de um artefato funcionar de forma eficaz, quer isso signifique conectar-se com o reino espiritual ou transmitir uma lição aos iniciados, também pode ser um padrão para determinar a beleza de um artefato. Embora no mundo ocidental a estética seja muitas vezes equiparada à beleza, os artistas em algumas culturas africanas criam obras que não pretendem ser belas. Tais obras são deliberadamente horríveis para transmitir seus temíveis poderes e provocam assim uma forte reação no espectador. Muitas obras de arte africana baseadas na tradição são feitas de materiais perecíveis e estão, portanto, sujeitas a danos causados pelo clima e insetos, na África. Ao contrário do Ocidente, arte que valoriza muito a permanência, muitas formas de arte africana foram destinadas a atender às necessidades apenas do patrono original ou mesmo para servir a uma função. A importância foi colocada no próprio processo criativo, ou seja, a arte do fazer artístico ou desempenho ritual, podendo ser ele renovado ou substituído constantemente. As esculturas africanas são geralmente feitas de madeira, um material que não está sujeito a cupins ou outros danos ambientais. As esculturas em madeira da África em coleções ocidentais geralmente não datam do final do século XIX. Nesses casos, a madeira usada para esculpir pode ser datada usando análise de radiocarbono, um método para calcular a idade de materiais orgânicos, como madeira, osso e concha, com base na medição do decaimento radioativo do carbono. Este método só é útil se o artefato tiver mais de 200 anos. O tipo de madeira escolhido por um escultor às vezes tem significado simbólico e pode exigir preparação ritualísticas. As ferramentas tradicionais de um escultor africano são um machado ou um enxó. Um enxó é semelhante a um machado, exceto que a lâmina é perpendicular ao cabo e não são paralelas. Algumas esculturas são alisadas e polidas, outras são pintadas com pigmentos feitos localmente ou importados, e outras são incrustadas com materiais orgânicos e outros. São claramente definidas. Após visualizar a forma desejada, o escultor seleciona um pedaço de madeira verde recém-cortado, que se mantém úmido para facilitar o entalhe. Na etapa seguinte, o aletunle, essas formas principais são refinadas com um enxó ou cinzel em massas que formam orelhas, mãos e olhos. Por fim, o artista usa uma faca para esculpir detalhes finos e completar o entalhe, fase conhecida como fifing. Na sociedade iorubá, por volta dos 10 anos, um escultor em potencial inicia um longo aprendizado com um mestre. Então é isso. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo. E se quiser, assista meus outros vídeos e muito obrigado.